Vou colocar o meu e-mail e vou clicar em iniciar. Tá? Então ele já iniciou, eu vou ver aqui no histórico, inclusive, que já foi enviado um SMS para esse celular, ok? E aí eu consigo acessar via celular e concluir a minha tarefa. Aí, o que vai acontecer, na verdade, é que nesse celular eu tenho um link, eu vou entrar nesse link, eu não vou acessar via celular, mas é a mesma coisa que vocês vão ver aqui, porque no final das contas é uma página, tá? Então eu vou colocar aqui, como se eu estivesse no meu celular, exatamente isso que vocês vão ver, tá? Então eu vou clicar aqui em enviar, vou clicar em capturar, vou selecionar aqui essa imagem, inclusive eu posso adicionar mais de uma página, tá? Vou clicar aqui, vou adicionar mais uma página, deixa eu pegar alguma outra coisa aqui. Isso aqui vai ser transformado em um documento, ok? Vou clicar em enviar, né? E agora eu clico em concluir. Que o bacana é que o concluir no caso aqui, ó, é justamente o nome que eu tenho nessa seta aqui. Então, na verdade, essa é uma etapa de participante externo, que ele tem que mandar uma foto e clicar em concluir para ele poder evoluir no processo, tá? Então, vou voltar aqui, vou clicar no concluir, pronto. Agora já foi concluído. Se eu voltar aqui na etapa, vocês vão ver o que aconteceu. Tá? Vou clicar aqui no ver diagrama, então já veio aqui do enviar ponto para aprovar ponto e vocês vão ver na hora que eu assumir a tarefa que eu tenho justamente esse documento aqui, que é um PDF com duas imagens que eu anexei, tá? Para eu poder aceitar, ok? Então simples assim eu consigo configurar a participação de um agente externo que no fundo são pessoas que não têm acesso ao meu sistema, ok? Bom, uma outra coisa que é o seguinte. Vamos para o item 6 aqui, as pessoas não precisam lembrar do que é periódico, tá? Então no Homes a gente permite muito facilmente você configurar um processo que possa ser inicializado mensalmente, semanalmente, diariamente, então você consegue parametrizar todas essas coisas, tá? E de uma maneira muito, mas muito fácil mesmo, que de novo eu vou mostrar para vocês, é o seguinte, eu vou vir aqui nesse, deixa eu ver, acho que é esse ambiente aqui, tá? E neste ambiente eu tenho aqui na parte de recursos humanos um processo que eu falo que é um processo periódico, tá bom? Esse processo periódico ele está configurado para ser inicializado diariamente, tá? Como o Homes ele trabalha com o conceito de tabelas, na minha tabela de funcionários eu tenho N funcionários. Então basta eu vir aqui e falar que eu quero inicializar esse processo diariamente, que ele vai pegar todos os itens da tabela funcionários, ou seja, todos os funcionários, e vai inicializar esse processo. Eu consigo inclusive testar isso aqui para demonstrar para vocês. Eu vou clicar aqui em testar recorrência, olha lá, inicializando os processos, ó. Sei lá quantos processos, ó, tá inicializando ainda, 32, 35, 42, 53, 55, tá? Então foram inicializados 55 processos, tá? Muito provavelmente porque aqui nas minhas tabelas eu tenho uma tabela de funcionários com 55 funcionários, tá? Então, muito facilmente eu consigo parametrizar essa inicialização de processos periódicos baseado em vários itens que eu tenha dentro de uma tabela dentro do Homes, tá bom? Bom, continuando aqui, vamos para o item 7, que diz o seguinte: processos com dados que vêm de outros sistemas não precisam ser complicados, tá? O que a gente percebeu é que a maioria das ferramentas tradicionais aí, de BPM, por exemplo, deram um foco muito grande na parte de formulários, né? Só que os formulários geralmente assumem como premissa que os dados vão nascer na ferramenta de BPM. E quando você precisa trabalhar com dados que estão em outras ferramentas, você acaba tendo que falar em integração, e integração é uma coisa que preocupa muita gente, né? No caso do Homes a gente tomou um caminho diferente, né? No nosso caso, o administrador ele se concentra nos dados de negócio, ele pode ir lá de uma maneira muito fácil e criar uma tabela no sistema, e o nosso processo ele trabalha com essa tabela e o formulário ele é gerado automaticamente a partir dos campos dessa tabela. Então, se eu tenho uma tabela aqui do lado do Homes, se o dado de negócio está num outro sistema, eu consigo muito facilmente fazer uma integração que eu simplesmente sincronizo as tabelas, tá? E aí o processo ele funciona daí em diante de maneira bem mais simplificada. Eu vou mostrar isso aqui para vocês um pouquinho agora. Seguinte, deixa eu ir nesse outro ambiente aqui, tá? O meu próprio processo de admissão, talvez vocês já tenham percebido, ele utiliza uma tabela, que é a tabela de funcionários, tá? Então, onde que eu configuro isso? Ó?
esse meu processo de admissão, ele utiliza a tabela funcionário. O simples fato de eu vir aqui e falar que o meu processo utiliza a tabela funcionários, já disponibiliza os campos, todos os campos da tabela funcionário, para que eu configure aonde eu quero mostrar esses campos. Então, nesta etapa eu quero mostrar essas informações, nessa etapa aqui eu quero só essas duas informações, nessa etapa aqui eu não quero informação nenhuma. Então, muito facilmente, o simples fato de eu falar qual que é a tabela que o meu processo trabalha, por exemplo, se eu estivesse trabalhando com a tabela fornecedor, tá? Ele até dá um aviso aqui, que existe uma série de configurações que quando eu mudo a minha tabela, eu tenho que mudar essas configurações. Mas só para vocês verem, se eu estivesse trabalhando com uma tabela fornecedor, os campos que eu tenho aqui já são diferentes. CNPJ, nome e saldo, tá? E aí eu sairia definindo o que eu quero em cada uma das etapas, tá? Mas no final das contas, um outro grande benefício disso é facilitar as integrações. Então, por exemplo, eu tenho aqui um Google Spreadsheet, tá? Com alguns funcionários, ok? E aí eu vou clicar aqui no executar script, deixa eu ver se eu tenho só o ambiente já preparado, acho que é esse ambiente aqui, tá? Ele vai executar, o script vai criar ali. E o que eu quero fazer? Eu quero, com base nesses dados que eu tenho aqui nessa planilha, iniciar alguns processos nesse sistema aqui, tá? Só para vocês verem, pessoal, o código disso, eu tenho 30 linhas, tá? Basicamente eu crio um objeto com dados aqui, ok? E aí eu chamo o meu processo passando esses dados que se encontram nas minhas células, tá? Então vou clicar aqui em executar script para vocês verem, tá? Então já está gerando aqui, ó, 3, 4, tá? Então eu já tenho aqui 4 novos processos gerados a partir lá de um Google Spreadsheet, e aqui eu tenho 4 novos funcionários para eu poder fazer a admissão, tá? Uma outra coisa bacana é que uma vez que eu faça a admissão desses funcionários, eles vão estar disponíveis na minha tabela, e a minha tabela ela está acessível via central de busca, então eu posso vir aqui em tabelas, né? Vou clicar aqui em funcionário, agora eu estou vendo a minha tabela de funcionário com essas pessoas aqui que já foram admitidas, ou seja, eu não preciso ser administrador para ver os dados da minha tabela. Então isso facilita muito o trabalho com dados que se encontram aqui no Homes ou o trabalho com dados que vêm de outros sistemas, tá bom? Então o item 8 aí, você não precisa de um BPM e um ECM, tá? O que acontece é que na maioria dos produtos de mercado, eu também me deparei com isso de diversas formas. Sempre que você precisa de recurso para trabalhar com documentos, você vai ouvir coisas do tipo, tá bom, então você não precisa mais só da ferramenta de BPMS, você vai precisar de um BPM e de um ECM, tá? No caso do Homes, nós disponibilizamos um conjunto de recursos para trabalhar com documentos, e o Homes, na verdade, ele é um mix das duas coisas. Ele é um mix do BPM com ECM, com low code, enfim, é um mix de todas essas coisas mais modernas que a gente vê no mercado aí para automatização de fluxos de trabalho. Então, por exemplo, eu posso muito facilmente, deixa eu mostrar isso para vocês, deixa eu vir aqui, ó, o meu próprio processo lá de admissão, que é o que eu venho trabalhando. Vamos imaginar o seguinte, tá? Vamos imaginar, se bem que isso já está configurado, que assim que eu mando os documentos aqui, ó, deixa eu clicar aqui em usar template, tá? Então ele já carrega um template de documento gerado automaticamente. Deixa eu adicionar um novo documento aqui. Então deixa eu adicionar, vou adicionar esse documento aqui. Vou adicionar esse outro documento aqui, tá? Vamos lá, adicionar esses dois documentos aqui, vou clicar em concluir. O que acontece? Quando ele for lá para outra etapa, nessa etapa aqui, ó, alguém tem que entrar no documento e aceitar o documento. Eu tenho que clicar aqui e clicar nessa opção aceitar. Acaba sendo obrigatório, tá? Esse tipo de recurso é super fácil implementar no Homes também, porque como eu tô tentando enfatizar aqui para vocês, a gente tem um conjunto de recursos prontos para facilitar o trabalho com documentos. Então o que acontece? O documento nessa etapa aqui ele é obrigatório, tá? Esse outro aqui ele vai ser obrigatório desde que a função da pessoa seja eletricista. Mas quando chega nessa etapa aqui, basta eu vir dizer o que eu quero com esse documento. Eu quero um aceite, eu quero uma assinatura, tá? O Homes tem um outro recurso interessante que é o opcional com justificativa. Opcional com justificativa significa o quê? Esse documento não é obrigatório desde que alguém justifique. Então só para vocês verem. Vou clicar aqui, vou criar mais um processo de admissão, tá? Vou colocar aqui o nome Carlos, digitar o CPF, mais uma vez, teste, uma data aqui, iniciar, ok?
Então eu tenho aqui assumir. O que aconteceu agora com esse documento? Ele tem uma opção a mais, além de upload digitalizar, eu posso justificar o documento. Aqui eu coloco uma justificativa, não tenho esse documento ainda, alguma coisa do tipo, tá? Os outros, eles estão como obrigatórios, então deixa eu enviar. Só para mostrar para vocês que quando eu chegar na outra etapa, inclusive, eu tenho que aceitar a justificativa que foi informada aqui. Deixa eu clicar aqui em usar template, que é um outro recurso que gera o documento automaticamente com base em dados. Vou clicar aqui. Então, aquele documento que foi enviado com justificativa, na verdade não foi esse, na verdade foi o ASO. O ASO foi para uma outra etapa. Vou clicar aqui, ó. É que nesse processo aqui, eu inicializo duas etapas paralelas, tá? Então eu estava na etapa errada. Então aqui é onde eu tenho o ASO, é onde eu tenho a justificativa, ó. Não tenho esse documento ainda. E eu posso aceitar ou recusar a justificativa feita pelo usuário. Então se eu clico em recusar, eu falo o motivo da recusa. Não posso aceitar sem o documento. Vou recusar, tá? Vou reprovar essa etapa. Vai voltar lá no diagrama para a pessoa fazer a tratativa dessa reprovação. Na hora que essa pessoa ela clicar, ela vai ver que o documento está vermelhinho. E aqui ela consegue ver, ó, a justificativa da recusa. Não posso aceitar sem o documento, tá? E aqui eu poderia clicar em substituir documento e adicionar o documento de fato que é substituir essa justificativa. Enfim, um conjunto de recursos para trabalhar de uma maneira mais fácil com documentos, sem que você precise de todo esse aparato tecnológico de complexidade. Você precisa de um BPM e um ECM, fazer integração, fazer os dois conversarem, coisas do tipo, tá bom? Outro benefício é o seguinte, você não precisa depender da gente para tudo. Bom, acho que isso está muito claro, vocês vêm vendo na apresentação aqui, eu estou mudando as coisas muito facilmente, muito rapidamente. O que acontece é que todo mundo fala que o sistema é fácil, né? Meu sistema é fácil, é o que você mais ouve em apresentação, meu sistema é muito fácil, meu sistema é muito fácil, mas convenhamos, só de você bater o olho em muitos desses sistemas, você vai se sentir assim, você vai se sentir olhando um cockpit de um avião, com um monte de botão, um monte de informação e aquela sensação que você vai ter que investir muito em especialização e treinamento para realmente dominar aquela ferramenta, tá? A gente costuma dizer que no caso do Homes, você já tem um ambiente mais familiar. É como se fosse um carro mais moderno, tá? Um carro da Tesla, digamos aí, que é o sonho de consumo aí da maioria das pessoas hoje em dia, um carro elétrico, um carro moderno, um carro inteligente, né? Então você bate o olho na área administrativa do Homes, o que você tem é isso aqui, ok? Se eu quero criar usuários, eu venho aqui, grupos eu venho aqui, quero trabalhar com tabelas eu venho aqui, quero trabalhar com documentos eu venho aqui, ou eu vou na minha área de soluções, onde eu crio uma solução que é um conjunto de workflows, e aí dentro da configuração do meu workflow eu faço o meu desenho, tá? E o bacana do Homes é que eu tenho sempre uma maneira muito fácil de separar, vamos dizer assim, novatos de expert. Para as coisas mais fáceis, você vai ter o recurso aqui, ó, que basta você vir e selecionar, que vai funcionar, tá? Para as coisas mais avançadas, o que você faz? Você pode utilizar um script. Sempre que você vê um campinho com este ícone aqui, é que você tem um comportamento mais dinâmico, onde você vem aqui e você pode usar os nossos recursos de low code, tá? Precisa saber programar? Não, eu já mostrei para vocês aqui. Por exemplo, eu quero trabalhar com os dados da tabela, eu quero pegar um dado da minha tabela para poder mostrar no título do meu processo. Como é que eu faço? Eu clico aqui, eu tenho aqui todos os campos da minha tabela. Vamos supor que eu quisesse mostrar no título do meu processo a data de hoje, tá? Como que eu faria? Basta eu clicar aqui, eu tenho alguns recursos disponíveis, né? Que eu falo que são comandos, e clico aqui em data atual, tá? Que é esse comando aqui, né, que é o date.today. Eu simplesmente jogo ele aqui para dentro, tá? Vou mostrar para vocês aqui utilizando o nosso recurso de testar scripts. Então vou colocar meu nome aqui, Beck. Eu tenho que colocar um nome e eu acho, se eu não me engano, eu tenho que selecionar um contrato, que é o que eu estou utilizando ali. Vou clicar em testar, então dá uma olhada, ó. Beck, aí eu tenho aqui o nome do meu fornecedor que eu estou usando aqui e a data de hoje, tá? Então assim, simplesmente usando esse menuzinho aqui, ó, eu coloquei a data de hoje. E se eu quisesse, por exemplo, sei lá, só o ano, como que eu faria? Olha lá, ó, ele já mostra para mim. Eu vou jogar aqui dentro o ano, tá? Vou clicar aqui em testar, não vai ser mais a data, vai ser só o ano, tá? Então isso é que é realmente uma ferramenta com diversos recursos de low code. Hoje em dia também todo mundo está falando que é low code, mas na hora que você para olhar tem um JavaScript gigante lá, fazendo
com uma sintaxe que mais parece consultas em banco de dados. Então, assim, de low code, muitas dessas ferramentas elas não tem nada na real, tá? Então, por isso aí você não precisa da gente para tudo. O que mais nos gratifica aqui com essa plataforma que a gente já está trabalhando aí há algum tempo é quando algum administrador, quando algum cliente já está experimentando a área administrativa mesmo, e você percebe essa pessoa sendo criativa e falando: caramba, olha o que eu consegui fazer, eu consegui utilizar esse recurso desse jeito, eu consegui utilizar, e isso é muito, muito gratificante, ver que as pessoas elas estão de fato conseguindo criar suas próprias soluções, tá? Então vamos aí para o item 10. O que acontece? O Homes ele tem uma poderosa central de busca, tá, pessoal? E por que a gente tem essa central de busca? Parte por causa do histórico da nossa ferramenta, que a gente começou muito focado em uma ferramenta que armazena uma quantidade muito grande de documentos. Nós temos clientes aí que tem mais de 40 milhões de documentos dentro da nossa plataforma. E também porque a gente acredita que uma coisa que acontece muito é as pessoas que não participam do processo, se elas não têm acesso ao processo, quando eles precisam da informação, geralmente ele manda um e-mail ou pega o telefone e liga para uma outra área e fala: me passa aquelas informações ali. Aí a outra pessoa que realmente participa do processo vai lá dentro, cata todas as informações, coloca no e-mail e manda para a pessoa, ou coloca numa pasta e manda para a pessoa. Como a gente tem a central de busca, a gente consegue configurar de tal forma que pessoas que não participam do processo, mas só precisam ter acesso às informações, elas vão na central de busca e fazem a sua pesquisa, né? E como que funciona isso? Simples assim, ó, aqui na central de busca, não vou salvar as alterações que eu fiz aqui, vamos supor que eu quero pesquisar por um funcionário, Flávio, cliquei aqui, ele vai trazer todas as informações do Flávio, todos os documentos do Flávio e todos os processos que envolveu este funcionário Flávio. Inclusive eu consigo clicar no processo aqui, ver todo o histórico do processo, posso até comentar, me comunicar com outras pessoas, mas vamos supor que eu quisesse pesquisar por esse CPF aqui. Vamos ver se de repente eu só tenho o Flávio aqui com esse CPF. Aqui, ó. Então o que ele achou? Ele achou aqui o Flávio novamente. Então qualquer informação que eu tenho aqui, eu consigo fazer a pesquisa. Deixa eu pesquisar aqui, por exemplo, por este contrato. Olha lá, ele achou este número de contrato. Agora ele está trazendo todas as informações do contrato, todos os funcionários deste contrato, tá? Tem um outro funcionário aqui, Albert Einstein, que tem este número de CPF e assim, enfim. A ideia é funcionar de uma maneira muito parecida como se fosse um Google mesmo, tá? Aqui nesse caso esse Albert Einstein só tem essas informações, mas tem mais de um, ok? Enfim, acho que deu para entender o poder da central de busca, que é você poder unir informações, documentos e processos. E assim você democratiza o acesso à informação dentro da sua empresa. Bom, pessoal, ficou extenso, um pouco mais extenso do que eu imaginava, mas realmente eu considero que é muito importante você entender todos esses diferenciais que o Homes tem, que é, você não precisa ser especialista em BPM, os usuários não são expostos ao excesso de informação, isso facilita a adoção, facilita treinamento, facilita uma série de coisas. Os usuários não terão que reaprender um sistema totalmente diferente, ele parece muito um sistema de e-mail. Alguns workflows não precisam reduzir a flexibilidade dos processos, não tem que ficar colocando aprovação em tudo quanto é lugar, às vezes as pessoas precisam apenas se comunicar, decidir algo e seguir o processo adiante. Os participantes externos não ficam sem controle. Pessoas que não têm usuário no sistema, eu consigo muito facilmente fazer com que elas participem dos processos. As pessoas não têm que lembrar do que é periódico. Eu consigo muito facilmente configurar um processo que vai inicializar de tempos em tempos e gerar uma quantidade de tarefas grande e distribuir para os seus responsáveis. Processos com dados que vêm de outros sistemas não precisam ser complicados, a gente trabalha com tabelas. O dado ele pode nascer aqui e ser guardado nas nossas tabelas, ou o dado pode nascer em um outro sistema, ser transferido para as nossas tabelas para que os nossos processos possam trabalhar esses dados daí em diante. Você não precisa de um BPM e ECM, para a gente documento, dado e informação faz tudo parte do mesmo sistema. Você não precisa depender da gente para tudo, o Homes não é um cockpit de um avião, ele é um painel de um carro moderno. E quando quiser alguma informação, você não precisa esperar por outras pessoas ou departamentos, você vai lá na central de busca, desde que você tenha permissão, você vai encontrar o que você precisa. Bom, então é isso, espero que vocês tenham gostado e até a próxima.